os portugueses chegaram aqui, eles construíram São João da Barra às margens do Rio Paraíba. Não se tinha o conhecimento dos impactos que isso poderia provocar. Hoje, com tantos estudos, as cidades brasileiras continuam crescendo com suas construções irregulares, às margens dos rios, prejudicando a pesca e prejudicando a qualidade da água e a quantidade de água nos rios. Aqui bem de perto, a gente consegue ver a presença do gado que pasta na beira do rio, onde não se encontra nenhuma mata ciliar para proteger, né, a queda desse solo para dentro do rio, que provoca o tão grave assoreamento e de um rio tão importante quanto o nosso, que é o Rio Paraíba do Sul. De São Paulo até aqui em São João da Barra, são somente 11% de mata ciliar preservada. Então, de 1 a 100, 11, você imagina 89 descoberto. Aí aqui é para gado, para pasto, né? Para poder criar o gado. Os poceiros dessa ilha, eles fizeram o quê? Retirar, isso há muito tempo, não são os poceiros de hoje, no processo histórico bem lá atrás. Eles tiraram toda essa mata ciliar, que é característica, que é própria para a proteção desses sedimentos, para que o gado tivesse mais facilidade de vir aqui beber água. E aí o que acontece? O próprio gado, com seu pisoteio, né, com a sua dinâmica de locomoção, ele vai compactando. Aí, além de desbarrancar as margens, ele vai tornando aquele solo lá de cima impermeável. E aí agora a gente vai ver, na realidade, o que está acontecendo até hoje. Olha só quantos anos já se passaram. Mas isso aqui, olha, é o que vocês estão vendo. O barranco, o rio, ele vai caindo, a ilha, ela vai caindo dentro do rio dia após dia. O assoreamento acontece porque, com o desmatamento, retira-se a proteção natural do solo. As raízes das plantas, como a minga, por exemplo, firmam a terra na margem, evitando a erosão natural causada pela correnteza da água. E eu estou aqui cercada de biólogas por todos os lados, que são pessoas que estão estudando aspectos importantes para o Rio Paraíba. Uma delas é a Poliana. Queria que você explicasse qual é o seu trabalho, qual é a sua pesquisa. Bem, resumindo, a gente trabalha com duas plantas importantes para o Rio Paraíba, que é a orelha de onça e a pístia, que é uma alface d'água, que é bem característica aqui da região. São plantas que ajudam a gente a descobrir como está a qualidade da água aqui, e também nós estamos tentando descobrir quais são os micro-organismos que estão associados a essas plantas, que na literatura a gente já vê que a maioria é benéfico e ajuda essas plantas a desempenhar o seu papel aqui no rio, limpando contaminantes também e ajudando na manutenção aqui do Rio Paraíba. Já a Karine, ela trabalha diretamente com educação ambiental, não é isso? O que você está desenvolvendo, Karine? Bom, a gente faz um levantamento de todos os problemas que o rio tá sofrendo, né? Associado com as informações que a gente tem das plantas do rio e da hidroquímica também, né? Dos componentes mesmo do rio. E associado a esses problemas, a gente está desenvolvendo uma cartilha, um pôster, um folheto e ficha de identificação dessas espécies de plantas para conscientizar a população para que seja feita a conservação do rio e para que as pessoas mudem certos hábitos que elas têm que prejudicam o rio e no caso, protejam esse ecossistema. Sem comentários, né? A importância desse trabalho, eu espero que fique pronto rápido. Essa é a Thaís, que está desenvolvendo também um trabalho super importante aqui no Rio Paraíba. Qual é? Explica pra gente. Bom, então nós realizamos o monitoramento das águas do Rio Paraíba do Sul. Desde 1994 nós realizamos a coleta quinzenal da água
e medimos tanto alguns parâmetros físico-químicos e também fazemos análise dos nutrientes, que é de extrema importância para que a gente consiga entender o funcionamento desse ecossistema. Essa pesquisa da Thaís permitiu identificar o aumento da poluição no rio. Durante o levantamento, eles identificaram um aumento no volume de lixo e esgoto doméstico. Eles são denominados nutrientes e estimulam a proliferação de algas e provocam a diminuição do oxigênio na água. Em situações extremas, isso pode causar a morte dos peixes. E como essa coisa de isolar bactérias, micro-organismos é muito específica, nós viemos até o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Micro-Organismos, onde a Aline vai explicar melhor para a gente como é que tudo isso funciona. Queria saber qual é o primeiro passo. A gente vai até o campo, ou seja, a gente vai até o Rio Paraíba do Sul, aqui em São João da Barra, e em Resende também, ou seja, a gente cobre o norte e o sul do estado, do Rio de Janeiro. A gente vai até o campo e traz essas plantas aquáticas, né? As 3 plantas que a gente trabalha aqui no laboratório, a gente vai mostrar para vocês uma delas. A gente traz essas plantas do campo, vem para o laboratório e começa um procedimento no fluxo, que é um equipamento que a gente tem aqui que mantém um ambiente limpo, estéril, onde a gente pode trabalhar com essas bactérias, amassa essas plantas para que esses micro-organismos sejam liberados. E a partir disso a gente coloca no que a gente chama de uma placa de PET, que é onde vão ter os nutrientes para que essa bactéria possa crescer. Num primeiro momento, o que a gente tem são várias bactérias misturadas, porque no ambiente a gente tem diferentes micro-organismos ali. Depois disso a gente começa a isolar cada uma dessas bactérias, que é o que a gente chama de isolamento bacteriano. Feito isso, a gente parte para o sequenciamento de DNA, que é a etapa final desse processo, onde a gente vai identificar realmente a espécie de cada uma dessas bactérias e entender melhor a fisiologia, como cada uma dessas bactérias funciona, qual o papel delas ali no meio ambiente, se elas fixam nitrogênio, se elas fazem fotossíntese, qual que é o papel que cada uma delas desempenha naquele ecossistema. Então, depois que tudo isso foi feito, vocês sabendo melhor como essas bactérias funcionam, o que vai poder ser feito para a gente, né, para a melhoria do ambiente? Qual que é o nosso intuito? A gente entende que essas plantas estão lá no ambiente, a gente vê o resultado que elas purificam o ambiente, elas limpam, descontaminam o ambiente. A nossa hipótese de trabalho aqui no laboratório é que essas bactérias ajudam nesse processo. Então a gente quer lá na frente, né, lá numa etapa futura, conseguir associar essas bactérias e essas plantas para descontaminar o ambiente, desenvolvendo um processo mesmo que possa ser aplicado, uma tecnologia para ser utilizada em ambientes contaminados. Pois é, né? Então a gente vê a importância desse trabalho, já que o que mais acontece atualmente no nosso ambiente é a contaminação. Eu espero que realmente esse trabalho dê muitos frutos para que possa proteger a gente futuramente dos outros impactos que nós estamos vulneráveis.